Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira, dia 5 de junho. Começa agora o RN Amapá, com compromisso com você e com o nosso estado maravilhoso e muita verdade. Vamos lá! Eu quero já começar falando a respeito de fake news. Presta atenção nessa matéria e depois eu quero voltar fazendo um pequeno comentário do que está acontecendo aqui na nossa cidade de Macapá. O vídeo é de um paciente com Covid-19 que estava internado no hospital de campanha do Ibirapuera, em São Paulo. Ele reclama da temperatura no local. Não é possível eles manterem as pessoas como nós, no quadro que nós estamos, dificuldade de respirar, num ambiente tão gelado, tão gelado. O homem faz um desabafo. Eu estou desconfiado que eles estão adoecendo a gente aqui de propósito. O hospital explica as condições do local. Por conta da transmissão do vírus e através de gotículas, é importante que o controle do ar seja muito bem efetuado. Para isso, nós dispomos de um equipamento que faz a troca do ar interno a cada hora 12 vezes. Isso quer dizer que a cada 5 minutos nós temos o ar renovado dentro do hospital. É comum que às vezes essa temperatura seja um pouco mais baixa, porque isso depende também da temperatura externa do hospital. O Conselho Regional de Medicina também afirma que não falta cuidado com os pacientes. É preciso essa temperatura mais baixa para evitar a proliferação bacteriana nesses centros hospitalares. Inclusive, a ABNT, pela sua normativa, indica que esses ambientes de UTI, eles fiquem numa temperatura entre 18 e 22 graus. Agora, o vídeo de uma mulher que esteve internada em um hospital do Rio de Janeiro. Ela faz uma acusação grave contra as equipes de saúde. Eles entubavam as pessoas do nada, do nada. O hospital nega qualquer erro de conduta nos atendimentos. É inaceitável que o vídeo divulgado contenha informações que não condizem com a verdade. O pior é a recomendação que a mulher faz. Quem tiver seus familiares, quem tiver seus parentes, seu pai, sua mãe, seu marido, sua avó, seja quem for, não vá para o hospital. O hospital está matando do nada. Nos dois casos mostrados na reportagem, quem fez as gravações mandou os vídeos para parentes e amigos. E muitos deles compartilharam novamente. Então outras pessoas também passaram em frente. E assim as histórias se espalharam. Atenção! Quem recebe vídeos assim e forma logo uma opinião sem ver o que os médicos dizem, pode acabar colocando a própria saúde em risco. Os pacientes que realmente precisam de assistência deixarem de procurar esses serviços, né? É importante que as pessoas não disseminem mais medo. Falando ainda de fake news, só para poder lembrar, ontem estava aí na internet falando que hoje seria a reabertura dos comércios. Soltaram na internet o plano de governo adulterado aqui da Prefeitura de Macapá. Adulterado porque eu falo que colocaram a data de hoje, dia 5. Mas o prefeito ele tem dito que existem algumas exigências que devem ser feitas. Por exemplo, o HU ele deve ser aberto, porque uma vez o HU sendo aberto, vai ter mais leitos e a margem de leitos para poder atender a população vai chegar próximo da exigência e aí sim, podemos já dar o próximo passo para poder voltar ao normal com a sociedade aqui em Macapá. Tá certo? E ainda falando um pouco mais de fake news, se falou muito nessa semana a respeito do inquérito das fake news, que foi retirado de pauta e agora foi reagendado para o dia 10, próxima quarta-feira. E esse inquérito das fake news, ele vai ser visto, analisado se vai dar andamento ou não. Lembrando, fake news é crime, sim, mas não se resolve calando o direito da população de se expressar nas redes sociais. Vamos procurar aí um jeito de punir essas pessoas que fazem essas notícias maliciosas e mentirosas de uma forma que não cale a população brasileira de lutar pelos seus direitos, tá certo? Vamos agora com uma boa notícia para o povo de Nova Esperança. A prefeitura aqui de Macapá reinaugura a
UBS Conceição Rosa Moita. Preste atenção nessa matéria. A UBS, que conta com 3 blocos, volta a fazer atendimento em clínica geral, pediatria, saúde da família, vacina e dispensação de medicamentos. As consultas podem ser agendadas através do número 98813-3576. A reforma foi feita com emenda parlamentar contemplando a reforma total da edificação, incluindo arquitetura, parte elétrica e hidrossanitária e revestimentos. Já a ampliação das salas foi realizada com emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 2 horas da tarde até as 6 da tarde. O lockdown, ele acabou, mas o isolamento social, ele continua. E eu quero que você preste atenção nessa matéria. O prefeito de Macapá, Clécio Luiz, falou sobre os planos para a reabertura das atividades não essenciais, principalmente o comércio. Ele defendeu que a reabertura está condicionada principalmente a 2 fatores: a manutenção da alta taxa de isolamento social, que desde o lockdown aumentou cerca de 10 pontos percentuais, e também a inauguração do funcionamento do hospital universitário, com aumento de leitos exclusivos para a Covid-19. Não foi descartada também a regressão das medidas no caso de aumento de número de casos e internações. Também foi definida a multa de 1 salário mínimo para quem andar na rua sem máscara. Eu sou Mônica Peixoto. Bem, 2.000 pessoas, elas vão estar fazendo o teste para uma vacina contra o Covid-19 de uma universidade inglesa. Preste atenção. Boa tarde. Os testes com brasileiros devem começar ainda esse mês. O estudo clínico feito na Inglaterra teve um resultado de segurança aceitável. Aqui no Brasil, os voluntários que vão receber a dose não tiveram contato com o coronavírus. Eles são do Rio de Janeiro e daqui de São Paulo. Em todo o mundo, 10.000 pessoas participam da pesquisa. Essa é considerada a vacina mais avançada e promissora contra a Covid-19. Agora notícias para um motorista. É isso aí, a Câmara de Deputados aprovou com urgência, para poder analisar o projeto que aumenta o número de pontos de 20 para 40 pontos na carteira de motorista. Preste atenção. Com a aprovação da urgência, o texto deve ser votado ainda hoje aqui na Câmara dos Deputados. Os parlamentares também discutiram a urgência do texto que estabelece medidas emergenciais para proteger as mulheres em situação de violência durante a pandemia. Especialistas apontam que houve um aumento das agressões com o isolamento social. Essas agressões domésticas devem ser combatidas segundo os parlamentares. Foi aprovado no Senado Federal para que não viesse ter aumento, ou seja, foi congelado os preços dos remédios e dos planos de saúde durante a pandemia. Bem, no caso dos remédios serão 60 dias e no plano de saúde 120 dias. Veja melhor na matéria. Esse congelamento de preços é mais uma iniciativa para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A matéria segue agora para a apreciação dos deputados na Câmara. Uma outra informação é que o Ministério da Saúde deve cancelar a compra de respiradores do exterior. O motivo seriam os preços altos e, por isso, os contratos estão sendo revistos. A pandemia derrubou a produção industrial em quase 18%. Olha a importância aí de olharmos para a economia. Você sabia que esse foi o pior resultado em 18 anos? Em relação a abril do ano passado, a queda industrial foi de 27,2%. A influência negativa mais relevante foi na produção de veículos, com a paralisação da maioria das montadoras. E essa queda na produção impactou outros segmentos industriais, como metalurgia, produção de borracha, de material plástico e máquinas e equipamentos. Já o setor de alimentos teve alta de 3,3% e a indústria farmacêutica aumentou a produção em 6,6% na comparação com março deste ano. O isolamento social já derrubou a venda no varejo aqui no Brasil. Nesse mês de abril, ela já caiu 31,8%, comparado ao mês de abril do ano passado. Já é a pior queda desde
de 2001. Boa tarde. As vendas de eletrodomésticos e eletrônicos tiveram uma queda de quase 40%. Na sequência, vem o setor de calçados e roupas, com queda de 39,6%. Já as vendas de veículos e motos caíram 33,1% em abril. Quem sentiu um pouco menos o impacto, mas também apresentou prejuízos, foram os setores de supermercados, alimentos e bebidas. As vendas no varejo no mês de abril já representam a maior retração desde o início da série histórica em 2001. E para falar de economia, nada mais de quem está vivendo e sentindo na pele o que está acontecendo. Então, nós entramos em contato com um empresário conhecido aqui em Macapá no ramo de esportes e nós fizemos uma entrevista com ele, uma entrevista muito importante que vai te esclarecer, fazendo essa comparação, essa analogia entre pandemia e economia. Vamos lá. Nós estamos hoje com o seu Manel da Luz, que ele é empresário no ramo de esportes aqui em Macapá. Seu Manel, eu quero falar um pouco com o senhor. No meio dessa questão de pandemia, muitas pessoas ficam preocupadas com o vírus, ninguém quer ficar doente, e até mesmo porque é tido como um vírus agressivo, né? Então a pessoa não quer ficar doente, tem medo de morrer. Mas existe também um grande problema, que é a economia. E pelo que nós podemos ver, a economia do nosso estado também está doente. Não só do estado, mas do país. E o senhor, como empresário... Do mundo, né? Como? E até do mundo, né? E até do mundo, de fato. O senhor, como empresário, né, tem funcionários, é empresário, tenho certeza que não deve ter vivenciado uma situação como essa, né, na história da empresa do senhor, é a primeira vez. Eu quero que o senhor diga para a gente agora, como que está a saúde financeira da empresa do senhor? Bom, a nossa empresa ela não está tão bem de saúde, porque nós estamos quase que já caminhando para os 3 meses com apenas despesa, sem receita. A gente não tem tido receita. Nesses quase 2 meses e pico que está aí, com esse bloqueio social, nós não temos trabalhado. Nós passamos, eu acho que, pouco mais de uma semana fazendo expedientes de 10 a meio-dia lá, vendendo um básico, mas que não cobre despesa. Despesa de uma loja muito grande. Nós não temos vivido grande crise porque eu tinha reserva. Eu tinha uma bela reserva, que essa reserva já acabou. Eu não devo ninguém, não devo nada, tenho mantido meus funcionários em dia, mas eu sou um caso à parte. É que eu estava com reserva, eu tinha planos para fazer uma ampliação de loja, então eu estava com uma boa reserva. E então eu não entrei em crise por esse motivo, porque eu tinha gordura para queimar. Mas os que me rodeiam, os meus colegas de área mesmo, ou de outras áreas, os que eu conheço na área comercial, estão vivendo crises impressionantes. Tem uns que não voltarão, tem muita gente que não voltará. Quando liberar, já não tem mais fôlego para voltar. É desse jeito que está. E para minha maneira de ver, minha insatisfação, não é só por mim, é principalmente por essas pessoas, porque no que diminuir o trabalho vai aumentar a violência. No que diminuir o trabalho vai aumentar a fome. Isso está acontecendo no nosso estado. O nosso estado ele não tem grandes indústrias, como sabemos, não fazemos grandes exportações. Então, nós vamos sentir muito forte as consequências disso. E na hora que bloqueia, do jeito que bloqueou, a gente paga um preço alto e, na minha modesta maneira de pensar, indevido. Por quê? Porque quem aglomera, se nós temos que ser contra a aglomeração pelo bem da saúde da população, quem aglomera não é pequeno comércio, não é pequenos negócios. Tem pequenos negócios que o cliente passa meia hora sem entrar no cliente na loja, passa 2 horas sem entrar no cliente na loja. Você vai ter muita dificuldade de encontrar um pequeno comércio com pessoas aglomeradas dentro. Isso não existe. As aglomerações elas se dão nas instituições públicas ou nos grandes estabelecimentos, como banco, né? Supermercado mesmo, lotéricas, ou seja, nos ônibus, né?
aí tem aglomeração. E é aí que tem que ser trabalhado com carinho. Inclusive, sobre esse negócio de ônibus, na minha maneira de pensar, o governo já poderia ter planejado horários diferentes para as coisas abrirem. Por exemplo, supermercado 6 horas, construção civil 7, comércio 8, banco 9, ou seja, escalonar para que os ônibus não lotem. Esse negócio de abrir tudo 8 horas da manhã, as pessoas ficam expostas ao vírus dentro do ônibus. E eu não vejo essas providências. Ao invés disso, ficam bloqueando. Marco, você sabe que ali a Feira do Agricultor, por exemplo, no Buritizal, é um prédio extremamente arejado, e ao invés deles fecharem, teria que ter um pouquinho de pena daquele povo. Ao invés de abrir terça e quinta, como eles abrem, abre terça, quarta, quinta e sexta, metade dos feirantes em cada dia, para que houvesse aquele desplaçamento, para que houvesse os cuidados necessários. E, olha, diante de tanta campanha de que já aconteceu no mundo inteiro, a população já está escolada do que tem que fazer. A questão da máscara, todo mundo já sabe que tem que andar com máscara. A questão da higienização, todo mundo já sabe. Qualquer um que for trabalhar agora vai cuidar disso. É óbvio que vai ter os omissos, mas o nosso mundo ele não é perfeito. Tem os falhos, tem os rebeldes, infelizmente é assim. Mas a grande massa hoje está pronta para trabalhar sem correr grandes riscos. Agora eu pergunto para o senhor, muitas são as pessoas que elas criticam essa decisão de voltar à reabertura do comércio, de começar a voltar à normalidade. Criticam, creio eu, que por medo, pânico da pandemia. Claro, e a grande, vamos dizer assim, responsável disso, eu creio que boa parte é a mídia, né? E pessoas que não souberam informar como deveriam, mais a prevenção e o cuidado do que o pânico. Mas tudo bem, isso não é um assunto para ser abordado agora. O que eu queria que o senhor nos explicasse é o seguinte, voltando agora em junho, como que seria para poder estar voltando à normalidade? Porque as pessoas pensam que é simplesmente assim, abrir o comércio e volta tudo. Mas, como o senhor falou, existem pessoas que sentiram o baque dessa pandemia e não vão ter forças para poder levantar. Pela experiência que o senhor tem de comércio, voltando agora em junho, para os comerciantes voltarem à estrutura que já tinham. Por exemplo, o senhor tinha um plano de ampliar, mas a empresa do senhor teve que queimar essa gordura até o senhor voltar ao que tinha antes. Aqueles que praticamente quebraram ou que até quebraram, como que pode ser para poder voltar? O senhor estima aí mais ou menos quanto tempo? É pouco previsível, vai ser muito variável, né? Quem tiver bom crédito, sabe, uma boa estrutura e paciência, dá para seguir. Muitos não terão força para isso, porque o mercado ele é regido por dinheiro, por potência, e no momento que você perde crédito, tudo vira de costas para ti. Aquilo que você devia, vamos imaginar, devia 10 mil reais, o que você deixou de pagar, o sistema bancário, e cartório e jurídico, eles já transformam essa dívida de 10 em 30. Então, se tu estava aperreado com 10, imagina com 30. Então, muitos não terão força para voltar por esses motivos. Mas o grande truque é voltar o mais rápido possível, e esse voltar não é voltar a ter lucro, é voltar a trabalhar, pelo menos para subsistir. A aceleração ela vai se dar de maneira natural depois. Mas se você voltar e já der para ir cobrindo o salário e ficar ali empatado, sem lucro nenhum, já é uma grande volta. É melhor do que ficar muito tempo congelado e cada vez mais gente morrendo em termos de estabelecimento aí. Isso é sério e isso pode aumentar grandes problemas para nós depois. Nós precisamos realmente, essa volta ela é muito importante, principalmente dos pequenos, porque eu estou tendo convicção que os pequenos não aglomeram. Pode prestar atenção, nós somos amapaenses, quem conhece periferia, a parte pobre, que eu me agrupo nesse povo mais pobre, eu vim de uma pobreza muito extrema, essas pessoas, o estabelecimento é humilde, ele não tem gente aglomerada ali disputando para comprar, não existe isso no pequeno estabelecimento. Então, basta ter consciência para trabalhar, que dá para trabalhar com saúde do mesmo jeito. Até porque essa saúde, conforme você falou, ela assustou muita gente no mundo inteiro, né?
tem gente já traumatizada com isso, o pessoal que é contra que abra porque está assustado. Porque, francamente, nunca se deu uma doença para darem tanta notoriedade para ela. Nunca o mundo parou para uma doença. Essa foi a primeira. Então, no que passaram a falar só disso, fabricou-se uma doença assustadora, fabricou-se um monstro aí, que tem muita gente em pânico por isso. E isso precisa se rever, e eu até concordo com você diz que a mídia, segmentos da mídia, principalmente os segmentos que acabam envergando alguma bandeira política, acabam exagerando na dose da informação, mostrando muita coisa ruim para assustar a sociedade. Essa coisa de amedrontar a sociedade, isso também tem provocado um estrago muito grande para nós. Sim. Eu queria que o senhor falasse agora um pouco a respeito de lockdown. A visão da empresa hoje, lockdown, foi uma atitude realmente necessária ou num tanto exagerada? Pois é, o lockdown, para mim, foi exagerado, porque o povo do Amapá é um povo nortista, muitas que migram daí das ilhas e que vêm morar em palafitas na cidade. Agora, se põe na posição de um cidadão desse, como ele vai passar 2, 3 meses dentro de casa, numa palafita? Ali não tem higiene, ali não tem... A água é precária, o espaço não tem. Eu vou isolar o meu velho. Como? Às vezes só tem 2 cômodos, com 10 pessoas dentro. Como ele vai isolar uma pessoa? Os novos, então, teriam que ir para a rua para poder deixar os velhos de fato protegidos em casa. Ou seja, é exagerado. O lockdown para a nossa região aqui não tem como ser obedecido, porque não dá para ficar em casa. Eu moro numa casa muito grande, já estou incomodado, eu faço uma ideia às pessoas que moram numa palafita. Não dá, Marco. Realmente se torna complicado. Agora, já chegando no final da entrevista, nós temos um momento da entrevista que é sempre aquele momento olho no olho, né? É onde o senhor pode ter voz. Como a gente sempre fala, aqui no programa, né, a pessoa ela tem vez e tem voz. O senhor como comerciante, o senhor tendo a oportunidade hoje de falar com o governador, tendo a oportunidade hoje de falar com o prefeito, com os parlamentares, o que o senhor faria? Como o senhor falaria, melhor dizendo? Fique à vontade e pode dar aí a mensagem do senhor. Eu pediria que eles refletissem melhor decisões mais sábias, sabe? Decisões mais sábias, mais flexíveis para a sociedade. Eu acho que eles já se organizaram o suficiente para entender que basta que eles fiscalizem e orientem a população, apenas orientando, sabe? Esse grupo de policiais e pessoas que estão envolvidas nisso, que vá orientar a sociedade a fazer, cada um fazer o seu melhor. Uma campanha muito forte, mídia, para que cada um faça o seu melhor. Sem esse autoritarismo, como até mostra na mídia, que pessoas até presas foram, não dá, né? Isso não é possível. Então, essas autoridades que estão com o poder na mão, precisam mostrar que estão preparadas para administrar esse poder com o carinho que uma sociedade merece. Não é porque você pode que você vai e faz. Não é assim. Tem que ter sabedoria, sabe? Tem que ter um pouco mais de equilíbrio, ter mais pena da coisa e buscar o seu lado. Porque, veja bem, por exemplo, lockdown, isolamento social, como eles impuseram, todo tempo eu escutava nas entrevistas que o objetivo disso é esconder a sociedade do vírus. Por quê? Porque se der tudo de uma vez, o sistema de saúde entra em colapso. E se fizer isso, é o tempo que o governo ganha, o próprio Mandetta falou isso, o tempo que o governo ganha para se estruturar, para poder atender melhor a sociedade. Ora, Marco, nós fizemos aqui já mais de 2 meses e eu não vi estruturação quase nada. O nosso sistema de saúde não mudou em nada. Aquela coisa de estar lotado no corredor do pronto-socorro, desde quando a gente vê isso? Não é de hoje. Então, não houve uma melhora. E enquanto que no nosso lado financeiro, na nossa vida como país, houve uma piora. Nós precisamos... A gente vai no supermercado hoje, todos nós, né? Eu vou e não tem nada, cara. A gente encontra um legume velho lá. Tem muita coisa que já está faltando e a tendência é piorar. Porque se não está produzindo, como é que nós vamos ficar meses passando, o governo dando dinheiro para o pessoal comprar bolsa, para depois ficar vazio o supermercado? Porque se não tem uma produção
normalizada, se não tem um sistema de indústria normalizando esse reabastecimento, vai acontecendo, como a gente já vê. Você vai numa feira, pode ir na feira ali do Pé das Mulheres, é só fruta velha, cara. Não tem nada. E isso, a tendência é piorar. Se nós não botarmos a sociedade para andar, daqui a pouco nós vamos viver esse problema que é muito pior. Então, as autoridades, por favor, reflitam isso. É importante essa pessoa que está nos assistindo entender que nós não estamos minimizando a questão da pandemia, mas que sem a questão econômica não tem como gerar recurso para remédio, não tem como gerar recurso para tratamento. Se hoje, né, as unidades de saúde, se hoje o HE já está colapsado, sem recurso fica como? Ah, mas tem recurso federal, mas acaba. Está acabando os impostos. Eu, por exemplo, recolho imposto em média de R$10 mil por mês. Esse último mês, a minha mulher foi fazer o recolhimento, não deu 2 mil. Então, a arrecadação do governo federal também está acabando. Daqui a pouco não tem mais como pagar, muita coisa começa a ficar séria. Até o funcionalismo público, daqui a pouco, começa a olhar dinheiro para pagar. Sabe, que é uma renda que sustenta bem o Estado. E eu queria encerrar, inclusive, dizendo para vocês aí desse grupo, parabéns. O trabalho de vocês é muito bem equilibrado. Eu não vejo vocês carregando bandeira de Bolsonaro, de nada, mas vocês carregam uma bandeira de matéria muito bem equilibrada, sabe, com críticas e com elogios. Não tem determinados meios de comunicação aí que estão muito ruins de assistir, sabe? Estão muito ruins de assistir. Parabéns para vocês, o trabalho de vocês está indo bom demais. Eu acho que com o passar do tempo vai evoluir muito. Muito obrigado, senhor Manel. Olha, que eu agradeço também muito pela audiência do senhor, pela participação. E olha, o senhor sabe que o senhor já tem um número aí, o senhor sabe que aqui, né, o senhor tem vez, tem voz, e assim como essas pessoas que estão nos assistindo agora. É só ligar no WhatsApp, como o seu Manel também ele fez, né, o seu Manel da Luz, que é um comerciante, né, conceituado aqui em Macapá. Muitos conhecem o senhor, eu tenho certeza. O senhor entrou em contato com a nossa produção, como qualquer pessoa pode estar entrando. Vou até colocar o número aqui embaixo, para que você possa entrar em contato conosco também e trazer a pauta para o nosso programa, assim como o senhor Manel da Luz ele fez. Muito obrigado pela participação e esperamos que essa roda da economia volte a girar para que possamos trazer recursos para o nosso estado. Estou feliz que o governo vai abrir. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Tá certo. Eu quero agradecer ao senhor Manuel da Luz por ter trocado essa ideia conosco e esclarecido um pouco mais da economia nessa época de pandemia. Quero deixar para você também esse vídeo muito bacana, um vídeo motivacional que mostra que a atitude faz toda a diferença. Você vai ficar com esse vídeo, pois o RN Amapá fica por aqui. Logo em seguida, você vai aí ficar com o nosso grande amigo, pastor Jadson Pereira, fazendo aquela oração por mim, por você, pelo nosso Amapá querido, para que venhamos ter aquela bênção com qual tanto precisamos, tá certo? Quero desejar para você um excelente final de semana. E lembrando, hein, domingo, 9 horas da manhã, nós vamos ter uma entrevista muito exclusiva com o Dr. Patrício, falando a respeito do Amapá. Quem ama, cuida, mostrando o cuidado com o qual nós temos que ter nessa época de pandemia, tá certo? Forte abraço, até segunda-feira. Gracias.
Deixa'm les claus del teu món, deixa oberta la finestra del teu cor, deixa les mans obertes, deixa que les acarici el temps per sempre.